Boa noite. Vamos aquietar os nossos corações, as nossas almas, silenciar, não é? As nossas mentes e nos harmonizarmos então, para começarmos os trabalhos da noite de hoje. Vamos orar. Jesus, amigo e companheiro de todas as horas. Em horas difíceis, assim como nos momentos de suavidade e de breve felicidade que vivemos aqui na Terra, sempre ao nosso lado estais. Amigo fiel, que através dos seus servos e trabalhadores da luz, traz sempre à nossa mente a orientação necessária para que possamos, através do livre-arbítrio, escolhermos o melhor caminho, sempre. Mas só Jesus, que às vezes a imaturidade de nossas almas nos conduz ainda por veredas tortuosas e que nos levará a viver momentos difíceis, colheitas difíceis, caminhos áridos, pedregosos, que os nossos espíritos muitas vezes escolhem palmilhar. Ao nosso lado, o divino jardineiro, os nossos mentores. E assim, caminhamos, passo a passo, em direção à luz que nos aguarda um dia. Fica a nossa gratidão, Jesus, porque já começamos a escolher veredas luminosas. A porta estreita, a qual vós nos falava há 2023 anos atrás. Ela requer de nós renúncia, muita renúncia, que nem sempre estamos aptos a realizar. Mas não tem outro caminho. Se quisermos começar daqui em diante, termos uma vida menos aflitiva, mais iluminada, mais serena, mais tranquila, teremos que enveredar pelo caminho do amor. E é com esse sentimento, Jesus, que vós estivestes aqui conosco e que vibra a tua presença, que nós gostaríamos de poder direcionar esse sentimento de amor aos nossos irmãos mais sofridos, aqueles irmãos que ainda se comprazem nas escolhas errôneas, nos caminhos tortuosos. E por isso mesmo, já aqui na Terra, começam a sofrer pelas más escolhas. E do outro lado da vida, trevas e ranger de dentes,
aguarda a todos nós que escolhemos o caminho do desamor. Por isso, Jesus, te rogamos que nos intue e nos oriente sempre, mas em especial te pedimos que possamos ter os ouvidos da alma abertos para ouvir as tuas intuições e orientações. Leva a esses lares, Senhor, conflituosos, a todos os cantos e recantos do planeta, onde a paz ainda não consegue reinar, a tua presença amorosa. Aos irmãos que mentalmente estão em desalinho, frutos do ontem, das escolhas equivocadas, tem misericórdia de todos eles. Tem misericórdia de nós também, Senhor, porque a nossa mente equilibrada, ela é um limiar muito tênue e em qualquer instante podemos também estar em desalinho. Fortalece-nos por caridade, para que possamos aurir de vós sempre as melhores energias e o teu divino amor. Nós te rogamos que o palestrante desta noite possa ser revestido com esse teu amor e que ele venha transbordar a tua palavra, os teus ensinamentos, envolvidos por esse sentimento amoroso que nos toma a cada um de nós. E que seja então nos oferecido um banquete espiritual. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja com todos. Que assim seja. Então, para brilhantar a noite de hoje, a nossa doutrinária, nós convidamos o nosso irmão José Carlos, e que irá nos falar sobre letreiros vivos. Pois não, irmão? O microfone da CEGEP é todo seu. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Que os espíritos trabalhadores desta casa, mentores deste trabalho, possam nos auxiliar nesta mensagem. Que ela sirva de alimento para nós que estamos aqui, para os espíritos encarnados que foram trazidos a esta casa de caridade para receber o lenitivo do discernimento. Eu trago para a gente conversar hoje, nesta noite, a mensagem de André Luiz, que está no livro Espírito de Verdade, Letreiros Vivos. Somos todos letreiros vivos. E a responsabilidade nossa, enquanto espírita, cresce diante de um mundo que não está, de fato, preocupado em fazer do Evangelho de Jesus o seu caminho. Lamentamos ainda viver num mundo de tantas dores, de tantas aflições, de guerras que nós talvez não esperássemos mais viver, de tantos desencontros de almas, tantas almas doentes, tantas pessoas em estados de depressão, de desesperança. E nós entendemos, sim, que isto acontece porque ainda não temos a consciência de viver
a vida do Espírito, não é, senhor Edson? Conversávamos sobre isso. Ainda estamos muito presos à materialidade. Ainda estamos vivenciando coisas muito banais, coisas que não deveriam ter o valor que nós estamos dando. E isso faz, de fato, essa existência, que era para ser uma existência para frutificar o amor, para frutificar o bem, ainda estamos caminhando em passos muito lentos e assistindo uma regeneração que vai se dar de uma forma que a gente não esperava acontecer. Quantos espíritos terão que sair daqui exilados para recomeçar as suas tarefas evolutivas, quando nós poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades que nos são dadas para caminhar a passos mais largos. Começaria com esse questionamento. Você se preocupa com o que as pessoas pensam de você? Todos aqui se preocupam? A gente vive, né, na maior parte da nossa vida, preocupado com o que estão pensando de nós. Não à toa, nós vivemos num mundo onde as pessoas ainda valorizam muito a materialidade, presos muito ainda à matéria. Vivemos uma realidade virtual, onde as pessoas querem mostrar o seu esplendor das suas vidas. Abre os Facebooks, os Instagram da vida, está aquela imagem bonita de viagens, de casas bonitas, de coisas bonitas que nós estamos vivendo. E as pessoas cada dia mais presas a esta superficialidade. Mas que quando vai se chegar a esta pessoa, que mostra aquela imagem como se fosse uma realidade da sua vida, nós encontramos pessoas tristes, melancólicas, deprimidas, insatisfeitas com a vida, com um vazio existencial enorme. Quem participou sexta-feira daquele banquete maravilhoso que a Ana Teresa nos ofereceu, pôde entender um pouco disto, quando ela falava da necessidade da consciência desperta. Nós ainda estamos presos a muita coisa pequena. Ainda não temos o altruísmo de olhar a vida como oportunidade de servir ao outro. E nesse serviço, de fato, construir o evoluir do espírito. Não basta conhecer o Evangelho. Não basta falar do Evangelho. Precisamos viver o Evangelho. E ela falava da alegria daqueles que já encontraram essa consciência desperta, de se sentir feliz no convívio do centro, no desenvolvimento das atividades sociais, na alegria de trazer a mensagem àqueles que ainda não compreenderam a mensagem do Cristo. Mas nós nos preocupamos muito ainda com o que as pessoas pensam de nós. Não à toa que a gente quer saber se tem alguém fofocando sobre a nossa vida, o que é que a pessoa está falando da gente, o que é que a pessoa pensa sobre a gente. A gente ainda se preocupa com isso. Mas o grande segredo da vida, não é? Do ponto de vista espiritual, não é como o outro lhe vê. Não é. Mas como nós nos mostramos ao outro. Esse é o desafio do cristão.
que o outro vê em nós, não é como ele nos julga, mas o que nós estamos fazendo para ser esse letreiro vivo que André Luiz nos fala. Para ser esta mensagem viva do Evangelho nas nossas ações, nas nossas atitudes. De uma maneira muito convincente. Porque é no nosso labor, é no nosso convívio familiar, é no nosso convívio na casa espírita, é na convivência humana que nós nos mostramos melhores ou piores, mais evoluídos ou estacionários. São as nossas atitudes, é a nossa forma de viver, é a nossa forma de lidar com o outro que revela as conquistas do Espírito. Podemos sim nos avaliar e precisamos nos avaliar. Não à toa, Santo Agostinho nos recomenda que possamos fazer todos os dias esse exame de consciência, essa busca interior, observando o que ainda não estamos fazendo de certo, o que ainda estamos repetindo como erros, para poder, de fato, melhorar no outro dia. Evoluir não é uma mágica, não é um programa de computador que nós vamos comprar e resolver as questões. Evoluir é trabalho, é empenho e é vontade. Leon Denis nos diz, né, que a vontade é uma potência do Espírito. O nosso Espírito tem essa potência. Mas, infelizmente, nos deixamos levar, ainda presos pelas sensações do corpo físico, a deixar que esta vontade ela seja subjugada pelos nossos desejos carnais. E, às vezes, desistimos de coisas que nós já sabemos que é preciso mudar, porque nós não temos essa vontade firme. E esta vontade firme é que faz, de fato, darmos os passos necessários a esta transformação moral. Emmanuel Goulart, em Religião dos Espíritos, nos diz: se estás anotado entre os homens pela feição que aparentas, perante a verdade serás conhecido pelo que és. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência, pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes. Podemos enganar a muitas pessoas. E a humanidade está vivendo assim. As pessoas pensam que estão enganando o outro. E elas estão enganadas. Porque esta verdade do que somos, ela será descortinada no nosso desenlace. E o que acontece, e a literatura espírita nos mostra, quantos espíritas estão, ao desencarnar, ficando surpresos do ambiente em que chegam. Porque achavam que, por ser espírita, iriam despertar num ambiente luminoso, numa colônia maravilhosa, amparado pelos benfeitores espirituais. E muitos despertam em regiões umbralinas, de sofrimento, de sombras, de dores. E vão ter que fazer o seu exame de consciência. Por que estou aqui?
por que estou aqui? Aproveitei a minha encarnação, fiz a tarefa, o compromisso que eu assumi no meu processo de planejamento reencarnatório? Ou repeti os mesmos erros de milênios? Esta é uma questão muito séria e que, perante a nossa consciência, nós vamos ter que admitir. Deixamos de trabalhar, deixamos de fazer o que precisava ser feito. Estamos colhendo exatamente os frutos do nosso descompromisso, da nossa omissão, da nossa falta de vontade. Então, especialmente para cada um de nós, é preciso buscar esta resposta. Quem é você? Quem somos nós? Somos verdadeiramente esses espíritos conscientes da nossa caminhada, espíritos que já compreenderam a responsabilidade que temos nos nossos ombros de fazer diferente do que fizemos em outras oportunidades, porque se estamos neste planeta de provas e expiações, se estamos passando ainda pelos processos dolorosos que passamos, é porque negligenciamos no passado e estamos aqui na tentativa de reparar esses passos. E muitas vezes estamos repetindo o mesmo roteiro que fizemos em encarnações passadas. E vamos deixando que a nossa evolução seja retardada. E que adiamos mais uma encarnação para passar por processos que poderíamos evitar passar. Mas precisamos lembrar, estamos no fim de um caminho. O projeto é que os espíritos que não se dispuserem neste momento a esse esforço pessoal e coletivo de transformar moralmente, venham agora a reencarnar em mundos mais atrasados. Nós precisamos ter a dimensão do que é a regeneração e compreender que já estamos passando por esse processo e precisamos acelerar, ampliar o nosso nível de consciência nesta caminhada. Então, na Terra, muitas vezes temos a máscara física, emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Emmanuel, Mensagem Nossa Casa, no livro Coragem. Estamos nos enganando, estamos usando as nossas máscaras. Não queremos admitir ainda o que somos. Nos mostramos uma coisa e somos completamente diferentes. Nos mostramos felizes em algumas situações e por dentro ainda somos muito infelizes, que ainda estamos na insatisfação da vida. Quantas coisas eu projetei, né, para a minha vida e eu não consegui. Mas que vida é esta que eu estou projetando? A vida atual. A vida do corpo físico. E quase sempre, essa desesperança, essas decepções estão ligadas à vida física. E nós não conseguimos transcender isto. Não conseguimos ainda compreender que as nossas aspirações precisam ser maiores. As aspirações do espírito imortal. E é por isso que ainda nos sentimos infelizes, tristes, desesperançosos. Que estamos olhando
com esses olhos. Vamos abrir os olhos do Espírito. E precisamos de conhecimento. Precisamos estudar se ainda não compreendemos isso. Precisamos admitir as nossas dificuldades. Evoluir. Nós sabemos que precisa ter duas vertentes. A evolução do intelecto e a evolução moral. E as duas se dão ao mesmo tempo. Então, enquanto nós não compreendermos de fato o que é esta estrada evolutiva, esta jornada que nós assumimos, nós vamos, em passos muito lentos, buscar a nossa transformação moral. E vamos ter que passar pelas dificuldades que ainda passamos. E eu dizia a seu Edson, a palestra não era causas da aflição, mas as causas da aflição, atuais da aflição, estão na falta de entendimento do homem de que ele é um espírito imortal. Nisso reside as causas da aflição. Porque ele está aflito pela vida terrena. Ele está aflito por estas limitações do corpo físico. Que o espírito que compreende o esplendor do que é a eternidade, não se aflige. E o Evangelho nos fala do bem sofrer, da compreensão das provas que passamos. O espírito não pode sofrer se ele sabe que ele está resgatando aquilo que ele semeou. E que aquilo está valendo para a sua completude, para o seu entendimento, para o fortalecimento, porque as dores nos fortalecem na caminhada. Elas nos conectam, nada nos conecta mais a Deus do que a dor, infelizmente. Estamos ainda nesse nível. É na dor que nós pedimos, meu Deus, não precisava ser assim, mas ainda é assim. Jesus já nos chamava a atenção para isso. Jesus era duro nesse aspecto. Não adianta não sermos o que realmente somos, fazermos de conta que somos, usarmos as máscaras. Jesus chamava as pessoas do seu tempo de hipócritas. Aqueles que demonstravam uma coisa e faziam outra. Aqueles que falavam, mas não agiam perante a sua lei. Chamou de sepulcros caiados. Aqueles que se mostravam uma coisa por fora e tinha essa podridão moral por dentro. Nós continuamos, depois de 2023 anos passados, repetindo a mesma fórmula do fazer de conta, de nos fantasiar, de nos mostrar uma coisa e no nosso coração, o nosso coração está emanando outro sentimento. Quanto é difícil, quantas pessoas ainda dizem, eu não consigo perdoar. E quando a gente ouve isso, a gente sente a distância que está da compreensão de que o que erra, erra tanto quanto eu. O que erra, está errando porque ainda não conseguiu aprender. E aonde está a minha misericórdia? Onde está a minha compaixão para o outro? É diante dessa relação que eu vejo quanto eu estou em atraso moral. Porque quem não perdoa, não tem compaixão. Não compreendeu ainda a caminhada que nós estamos fazendo aqui. Somos todos aprendizes do amor. Todos aqui imperfeitos, necessitados de melhorar,
necessitados de evoluir, necessitados de mudar, de viver conforme a lei de Deus, de viver conforme as leis morais. E lá no capítulo 17, item 3, de um homem do bem, que foi inclusive também falado aqui por Ana Teresa, porque é uma passagem do Evangelho que nós precisamos ler todos os dias. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhes dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que ontem. Mas, ao invés de estudarmos as nossas imperfeições, ao invés de olhar para o nosso íntimo, ao invés de reconhecer ainda quem somos, nós preferimos apontar o erro do outro, nos preocupar com a vida do outro, dizer que o outro está errado. É atraso moral. Precisamos admitir. Precisamos entender que nada vai mudar se não for por esse pensamento firme, por essa vontade firme de mudar, que nós vamos mudar. Que é observando as nossas imperfeições e tentando fazer diferente todos os dias, que nós vamos, de fato, alterar esse curso. E Ana Teresa falou uma outra coisa importante. É o outro que é a nossa referência. É o outro que nos vai fazer compreender que estamos errando. Porque se deixar para a gente admitir o erro, a gente admite não. Mas tem um outro que está convivendo com a gente. Você não devia ter feito isso. Quantas vezes a gente teve uma atitude e alguém chegou junto da gente e disse, você não devia ter feito isso. Podia fazer diferente. Não é? Que bom, que anjos Jesus coloca do nosso caminho. Aquelas pessoas que nos dizem a verdade, que nos apontam o caminho, que nos ajudam a compreender melhor esta mensagem do Cristo. De fato, se não tomarmos essa consciência, que o exercício da busca da nossa verdade, do que somos de fato e do que precisamos mudar, nós estamos bem distantes do objetivo da nossa encarnação. Então, André Luiz, na mensagem Conversa em Caminho, do livro Caminhos de Volta, nos diz, seja você mesmo, evitando disfarces que lhe complicariam a própria existência. Se nós não formos quem somos, não procurarmos admitir quem somos, não buscarmos alterar essa rota, esse roteiro que nós repetimos dia a dia, nós teremos a nossa existência complicada. A nossa existência. Não estamos falando da existência física. A nossa existência, a existência desse espírito imortal. E aí saímos daqui, tomamos consciência de nossos erros e temos que recomeçar tudo de novo e muitas vezes em condições bem diferentes da que recebemos neste momento. Então é preciso ter essa consciência. Mas a gente precisa também, neste exercício de evolução, entender como a gente vê o outro. Esse companheiro que está junto de nós, nos auxiliando nesse processo. E aí entra a questão do julgamento. Que ao invés de nós nos auto-julgarmos, temos uma tendência muito forte de julgar o outro.
de apontar o outro, de ver o problema no outro. O problema não está em nós, o problema está no outro, né? Dentro dos relacionamentos, de uma maneira geral, o problema está no outro. É mais fácil. Porque se tiver em mim, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que alterar aquela rota. Não julgues nem recrimine irmãos que vendem festança. Às vezes, quem grita e dança, no auge da exaltação, tem no peito atormentado um vaso de fogo lento, argila de sofrimento em forma de coração. Maria Dolores. Nós não enxergamos o que está no outro. Aquela pessoa muito alegre, ela pode estar escondendo uma dor muito grande do seu peito. Aquele muito triste, que eu acho que está sofrendo, pode ser uma pessoa altamente resignada, que passa aquilo com tranquilidade, porque sabe do seu destino imortal. Então a gente perde muito tempo julgando o outro, quando nós deveríamos nos preocupar muito nos passos que nós estamos dando, na caminhada que estamos fazendo. Então, Emmanuel, na mensagem, sejamos ricos em Jesus, do livro Dinheiro. Quem julga pelas aparências, quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas, ali solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado, que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho, a empanar-lhes o entendimento. Nos mostrando que nós não temos essa capacidade de enxergar o que está no outro. Mesmo porque sabemos que muitos dos que estão passando por sofrimentos terríveis aqui, já trouxeram muito sofrimento aos outros. E estão passando por seu processo de expiação. Nós espíritas compreendemos isso. E pessoas que conquistaram, não é, vantagens nesse mundo material, porque tiveram méritos, e são pessoas boas, pessoas de bom coração, pessoas que não estão preocupadas somente com juntar, mas têm como verbo também dividir, repartir. Então nós não podemos julgar pela aparência alguém que se diz bonzinho ou alguém que a gente acha que é mau. Já passei por situações dessa natureza. Eu vou contar aqui, senhores, a situação que eu passei. Eu estava secretário em Nazaré, na prefeitura, e chegou uma senhora para falar comigo. E ela ficou na porta, assim, aguardando, e eu vi ela na porta. Ô, senhora, pode entrar. Ela entrou. Aí sentou toda vez assim, junto de mim, sentou e disse, pois não, o que a senhora deseja? Quer uma água, quer um café? O que a senhora deseja? Ela disse assim, eu estou querendo tirar uma licença prêmio, mas eu não sei o tempo de serviço que eu tenho, se eu tenho direito. Eu digo, fique tranquilo aqui que eu vou pedir às meninas do setor pessoal fazer o levantamento. Liguei para o setor, pedi para fazer o levantamento. Meninas mandaram. Disse, a senhora tem direito. Fique aí sentadinha aqui que a senhora vai sair daqui com sua licença. Sentei no computador. Prefeitura pequena é assim, a gente faz de tudo. Sentei no computador, fiz a portaria, baixei a portaria, mandei a cópia para o setor pessoal. Pode descer lá que as meninas vão liberar agora. A senhora já vai levar a sua cópia da portaria. A senhora está de licença. Até aí, estou tranquilo. Aí ela parou e disse assim, o senhor mesmo que é seu José Carlos? Eu digo, sou. Ô, meu filho, eu tenho 6 meses querendo subir essa escada, mas com medo de subir. Porque pintaram uma figura tão ruim do senhor que eu fiquei achando que eu não ia conseguir falar com o senhor. E aí? Eu nunca fui essa pessoa ruim. Mas tem pessoas que estão disseminando isso de mim. Com que objetivo?
Naturalmente, dentro da política, os opositores, a gente corre esse risco de alguém falar mal de seu Edson, que está diante de uma sociedade espírita, ou de qualquer outra pessoa em um outro setor de trabalho. Nós estamos diante disso, do julgamento. Não é nem a aparência, mas a disseminação de um fato irreal. E nós passamos por tudo isso. E passamos por isso, e como é que nós mudamos isso? Sendo letreiros vivos. E a partir daquele momento, quem chegasse para ela para dizer alguma coisa de mim, o que é que ela ia dizer? Você está enganado. Seu José é uma pessoa muito boa. Isto, como nós nos mostramos ao outro, isto é muito importante. O esforço que a gente faça para fazer o bem é importante. Porque todos podem falar mal, mas tem alguém, tem uma espiritualidade que está a nos observar. É a nossa atitude, é a nossa ação, é a energia que nós emanamos. Isto aqui é importante para a espiritualidade. É isso que vai me valer no momento do meu desencarne. Eu nunca vivi preocupado com o que pensam de mim. Eu me preocupo em viver com a minha consciência tranquila. E isso é importante para cada um de nós. Se eu estou fazendo o bem, se eu estou vivendo no bem, se eu estou pensando no bem, se eu não meço nenhuma dificuldade de ajudar a quem precisa, eu não tenho que me preocupar com o que estão falando de mim. Eu tenho que me preocupar se eu não estou fazendo isso. Se eu não estou me esforçando para isso. Então, ser letreiro vivo é uma decisão. Eu posso ser um letreiro vivo de coisas ruins. E eu posso ser um letreiro vivo de coisas boas. Eu faço essa opção. E eu vou viver a minha vida pensando nisto. De disseminar o Evangelho nas minhas atitudes, na minha forma de agir. Esse moço aí, é ele que nos diz isso. Não julgai pela aparência, mas pela reta justiça. Não adianta nenhum julgamento de alguém lá fora, se você faz a sua parte, se você anda no bem. Jesus está lhe julgando pela reta justiça. Infelizmente, temos que dizer, a justiça do homem é falha, mas a de Deus não é. A gente precisa estar lembrando disso. Porque a gente ainda está muito preocupado com o que as pessoas estão pensando da gente. Estão falando da gente. A gente perde muito tempo, muita energia nisto. Quando a nossa consciência tranquila, a gente dorme tranquilo. Quando a gente está fazendo a nossa parte. Os outros percebem quem somos? Sim ou não? Percebe. Não adianta eu me fantasiar aqui de uma pessoa boa. Porque no meu contato do dia a dia, a minha energia vai revelar quem eu sou. Somos espíritos. Somos energia. Quando chegamos perto de alguém, uma pessoa boa, uma pessoa agradável, a gente diz, poxa, como eu me sinto bem junto dessa pessoa. Não é assim? Puxa, eu nunca vi essa pessoa, mas tem uma energia tão boa. Da mesma forma, quando chegamos de junto de alguém, que a gente, que energia pesada. Rapaz, eu não gosto de andar falando, dá tudo errado. Porque tem pessoas que impregnam
né, ao seu redor de uma energia tensa, para baixo. Tem gente que a gente diz assim, Ave Maria, está vindo fulano de tal, vou trocar de parceiro, vou fazer... Peguei o celular aqui, vou passar aqui para... Porque se encostar, é para falar de coisa desagradável, para falar de doença, para falar de que está com problema, que está com... E a gente já fica amedrontado, porque aquilo faz mal a gente também. Vocês conhecem alguém assim? Estou vendo um bocado de gente sacudindo a cabeça. Mas são assim mesmo. Há espíritos mais elevados, há espíritos em situação energética inferior, mais inferior do que a gente, inclusive. Né? E nós estamos convivendo com todos esses espíritos aqui. E vamos passar por essas experiências. Mas essa energia, ela não mente. Não adianta a gente fazer esse disfarce. Porque dia após dia, na convivência, a gente vai conhecer quem é aquela pessoa. A gente vai sentir de fato qual é aquela energia que aquela pessoa carrega. Quantas pessoas começaram um relacionamento, né? Lá na frente, assim, não era nada do que eu pensava. Comprei gato por lebre. E assim mesmo. Porque às vezes as pessoas não se mostram no primeiro momento o que são. É uma tendência da gente ocultar aquilo que a gente não quer que os outros saibam que a gente é. Aquilo que a gente traz de pior, a gente esconde debaixo do tapete. A gente só mostra o que a gente acha que vai agradar. E isso é que gera, né, tantas separações, tantas discórdias. Porque a gente vai depois reconhecer no outro o que realmente ele é. Mas temos que ter esta consciência. O que ele é, ou o que ele está sendo, o que ele está sendo. O mal é um estado provisório. Enquanto espírita, precisamos entender o outro que é mal, aquele que nos faz o mal, ele um dia será bom. É isso que a nossa doutrina prega. A transformação pela evolução. Então, ao invés de eu empurrar aquela pessoa má, vamos tentar ajudá-la a sair daquele lugar. Esse é o desafio, né? Orar por quem persegue a gente. Jesus me pediu demais. Né? Perdoar quem me ofende. É o desafio do cristão. Estar diante daquele que não corresponde à sua expectativa, aquele que ainda se compraz com o mal, e dizer, meu irmão, eu tenho compaixão de ti. Eu oro pela sua evolução. A nossa principal oração não é pelos amigos. A nossa principal oração é por aqueles que se dizem nossos inimigos. Porque nós precisamos entender que se não desfizermos essas inimizades, elas se perpetuarão por encarnações. Precisamos resolver aqui. Não à toa Jesus nos disse que o maior sacrifício, o sacrifício maior que nós podemos fazer para agradar a Deus, é nos reconciliar com o irmão. É assim que nós vamos desconstruindo esse roteiro antigo e construindo um outro roteiro para caminhar. E viver uma vida mais feliz, aqui e depois, especialmente depois. Mas esta sintonia espiritual, ela é sentida, inclusive, nas comunicações espirituais. Quão é importante, não é, para nós que trabalhamos no trabalho mediúnico, que nós reconhecemos pela linguagem, pela maneira de agir, o espírito que ainda está no mal, porque às vezes ele se apresenta como um espírito luminar, com um espírito conhecido. São chamados pelo livro dos espíritos, os espíritos enganadores. Os livros dos médiuns chamam
os embusteiros, os enganadores, aqueles que querem e estão entre nós encarnados e estão também no mundo dos espíritos. E precisamos entender, né? Compreender que esta energia desse reconhecimento desses espíritos, filtrar essas comunicações, saber realmente. Só nós seguimos as orientações do Livro dos Médiuns. Está ali. Por que sinais podemos reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos? Aqui, o encarnado ou desencarnado. Da mesma forma, pela linguagem, como distingues um estouvado de um homem sensato. Os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de boas coisas, só querem o bem. É nisso que a gente pega se uma pessoa é boa ou ruim, seja ela encarnada ou desencarnada. Os espíritos inferiores estão ainda dominados pelas ideias materiais. Suas manifestações se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. E assim também para o encarnado que está caminhando conosco. Ele engana até um certo ponto, mas nós, com a nossa sensibilidade, podemos perceber, se formos pessoas observadoras, dessa energia que nos chega. Isso é uma importância muito grande. Quantas pessoas deixam de cair em ciladas? Hoje o golpe, né? Todo mundo caindo em golpe, porque a gente também abre a guarda, né? Preso às facilidades que aquilo pode trazer para a gente. Olha a gente preso às cordas da materialidade, né? Porque quase sempre o golpe está relacionado a alguma coisa que atende um interesse imediato seu. Se a gente pensar na vida espiritual, a gente não cai em golpe. Está vendo? Uma vantagem. Se veja espírito imortal e você não cai em golpe. Agora, se você quiser ficar preso à materialidade, querendo resolver tudo de maneira fácil, você vai cair em golpe. Então, almas se reconhecem pela energia, não pela aparência. Pessoas que a gente nunca viu, a gente chega perto e a gente diz, parece que eu conheço você de longa data. Você sente a confiança em conversar, em dividir alguma coisa. Você tem amigos que você fez numa viagem. É energia espiritual. Nós sabemos que esses reencontros são diversos. Certamente, eu não estou aqui pela primeira vez, porque eu já vim aqui falar, mas certamente nós já convivemos por muitas encarnações. Né? Nós já tivemos contato, estamos voltando a nos reencontrar. Nós sabemos como é feito esse processo de aproximação. Nós estamos nos reaproximando para viver essas experiências. Então, o médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito, que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo e tranquilo, o mal está constantemente agitado. Então, não precisa fazer diferença entre o encarnado e o desencarnado, sempre assim. E a gente vai percebendo essa energia facilmente na convivência, na observação, no sentimento. Essa ponte do sentimento nos comunica quem é o espírito que está ao nosso lado. Somos, portanto, letreiros vivos. Precisamos nos esforçar para ser a mensagem viva da lei de amor. Esforço, né? Relembrando, vontade intensa de mudar, vontade intensa de reescrever esse roteiro, que às vezes nós não conseguimos ainda iniciar. E nunca é tarde para começar. Vamos fazer esse pacto conosco. Eu tenho isso que ainda eu sei que é errado na minha vida. Isto ainda eu ajo contra a lei moral. Eu vou, a partir daqui, tentar mudar isso em mim. É assim.
Eu preciso ter essa responsabilidade. Eu estou evangelizando as pessoas com a minha atitude, com a minha forma de falar, com a minha forma de agir, com a minha forma de repartir, com a minha forma de conviver no amor. Eu estou evangelizando. É assim, esta é a forma de evangelizar ensinada por Jesus. Jesus não deixou nada escrito. Não deixou nenhum áudio. Tem áudio de Jesus aí, você, Edson? Não tem. Jesus deixou o seu testemunho vivo. O que ele viveu. O que ele fez. Como ele agiu. E nós precisamos entender que precisamos também seguir Jesus como nos recomenda os Espíritos, como nosso modelo e guia. Ser modelo e guia é seguir nos passos de Jesus, sendo na nossa vida esse evangelho vivo. Então, chegamos à mensagem Letreiros Vivos. Vocês, alguém pode conhecer, mas pode não conhecer, e a gente vai ler aqui a mensagem de André Luiz. Nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana, surge o roteiro humano que você representa para os outros. Os traços do semblante pintam-lhe o clima interior. Os objetos de uso pessoal compõem o edifício da sua simplicidade. A ordem dos afazeres indica-lhe o grau de disciplina. O cumprimento das obrigações denuncia-lhe o valor da palavra empenhada. O teor da amizade dos vizinhos qualifica a sua capacidade de se fazer entendido. O diapasão da sua palestra dá o tom da sua altura íntima. A segurança da sua opinião traduz a firmeza dos seus ideais. Os tecidos que lhe envolvem o corpo configuram-lhe o senso de naturalidade. As iguarias da sua mesa revelam o papel do estômago no mundo moral. O cuidado com seu físico fala de suas relações com a vaidade. O seu presente diz para todos o que você foi no passado e o que você será no porvir. A uniformidade entre o movimento das suas ideias, dos seus conceitos e das suas ações disseca à vista de todos a fibra da sua vontade. Todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que lhe estabelecem a verdadeira identidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe as mensagens com aversão ou simpatia, contentamento ou desagrado, conforme a sua plantação de bem ou mal. Em cada atitude, em cada pensamento, a forma que nós vivemos, nós estamos transparecendo para os outros o que somos. Tenhamos a responsabilidade de, a partir desta reflexão, tentar alterar esses roteiros antigos e nos estabelecer como letreiros vivos do Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus esteja entre nós, permaneça entre nós, que os bons irmãos da espiritualidade possam estar conosco, nos ajudando ainda após essa reunião, durante a noite, para que possamos refletir mais ainda, né, no nosso sonho, no nosso sono, a gente possa fazer ainda a continuidade desse estudo e que nós possamos ainda discutir por esses temas durante essa semana. Nós que viemos de um banquete que foi a Semana da Cultura Espírita, vamos continuar, né, tendo a consciência que através do estudo, que através da busca das nossas necessidades espirituais, nós conquistaremos a evolução espiritual. Que a paz de Jesus fique conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, irmão José Carlos,
pelas suas reflexões, pelos seus esclarecimentos, que fica na noite de hoje para cada um de nós. Cada um pegue o seu cadinho e leve para si nessa proposta de reflexão e de transformação. O nosso Kardec, quando nos trouxe que o verdadeiro espírita, né, ele vai se imbuir dessa condição de transformar-se moralmente. A gente reconhece o verdadeiro espírita não pela perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas devemos a cada dia nos esforçarmos um pouco, olharmos para nós mesmos. E assim, outros irmãos também trouxeram propostas de autoconhecimento, de percebermos quem somos, desde lá atrás, né? O Sócrates já nos propunha isso. Então, é um esforço contínuo que todos nós devemos exercitar dia a dia. Não é fácil, nós sabemos disso, mas também não é impossível. Jesus, ele foi esse exemplo vivo e aqui trilhou conosco, não é, meu irmão? Nos mostrando que é possível. Então, que a cada dia a gente possa, não é, nos percebermos e irmos devagarinho nesse processo de crescimento e evolução. Nossa gratidão, a Sociedade Espírita agradece as suas reflexões, a essa palestra maravilhosa. Muito obrigada, meu irmão. Para que o nosso irmão e companheiro José Carlos possa mais uma vez, nos abrilhantar com a sua prece, encerrando o trabalho da noite de hoje. Muito obrigada a todos. Vamos serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade, neste ambiente de paz, de tranquilidade que estamos envolvidos. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade. Reunidos para falar da tua mensagem, para falar do amor que precisa reinar em nossos corações. Que as vibrações desta noite possam perdurar durante os dias seguintes. Que possamos levar esta mensagem a tantos quantos necessitem ouvi-la. Mas falemos com os nossos gestos, com as nossas ações, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de acolher, buscando sempre a fraternidade, a solidariedade, a paz, como companheiros de jornada. Que essas vibrações, Senhor, chegue àqueles que mais necessitam, os que estão desesperançosos, os que estão nos cárceres, não só físicos, mas os cárceres emocionais, nas dores da alma, assim como aos que estão nos leitos das dores físicas. Que esta energia, Senhor, que emana deste salão, possa chegar a cada coração necessitado da Tua
presença da tua misericórdia possa trazer esperança àqueles que não a estão encontrando nas coisas da vida física e que eles possam entender que o espírito imortal precisa seguir crescendo no entendimento e no amor. Jesus abençoa aos trabalhadores desta casa. Ilumina ainda mais os espíritos, mentores deste trabalho, coordenadores desta reunião, que eles sempre estejam conosco, nos intuindo bem, nos revelando as ideias que precisamos trabalhar, para cada dia mais a tua mensagem atingir o coração do homem. Que as luzes que estão caindo sobre nós toque os nossos corações, toque a nossa alma, que nos façam seguir com a vontade firme de nos transformar moralmente. Que possamos, Senhor Jesus, contar sempre contigo. Nós que algumas vezes quase desistimos da nossa caminhada. Não deixa, Senhor. Nos levanta, nos anima. Pois esta caminhada tem um final muito feliz. E sabemos, Senhor, que isto depende de cada um de nós. Que esta noite tenha sido apenas o início desta caminhada, desta nova caminhada que esta mensagem propôs. Que possamos a cada dia, renovados na nossa fé, seguirmos firmes no caminho da evolução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Livra de todo o mal, hoje e sempre. Assim seja.